Como alguns de vocês já devem ter percebido, os que já trabalharam com outras linguagens, há várias linguagens que têm a sintaxe baseada na linguagem C. Entre elas C++, C Sharp, PHP, Java, JavaScript, Perl e muitas outras que existem por aí e possivelmente alguma outra linguagem que criarem no futuro vai ter alguma coisa da linguagem C também. Isso é muito comum, é muito usual tomar isso como padrão. Bom, então vamos começar a falar um pouco mais sobre o conteúdo da linguagem. Vou começar pelo mais básico, que é o if. Né? O if é o controle de fluxo bem básico. A sintaxe do if é dessa forma: if, abre parênteses, condição, fecha parêntese, e uma chave, abre chave, fecha chave, para você colocar os comandos aqui dentro, certo? Você pode também colocar um else, else, if, desde que você separe else e if. Mas o interessante aqui, e algo que é bem diferente de algumas outras linguagens de mais alto nível, é que a condição ela vai ser verdadeira se o resultado dela for diferente de zero. Isso porque não há o conceito de booleano na linguagem C necessariamente. Então, qualquer coisa que eu coloque aqui que seja diferente de zero, ele vai considerar verdadeiro e vai executar. Perceba que é diferente de zero, não é maior que zero. Então, se eu colocar um número negativo aqui, para ele vai ser verdadeiro da mesma forma. Certo? Vamos observar isso. Voltando para a nossa aplicação, vou fazer o seguinte: eu vou usar, inclusive esse aqui é o exemplo, né? Eu vou usar o argc para imprimir dizendo se há mais de um argumento ou não. No caso, aqui, se argc, ou seja, se argc for diferente de zero, então há algum argumento. Como a gente sabe que é impossível passar um número negativo de argumentos para o command line, isso aqui não tem perigo de passar de um argc ser negativo, certo? No caso, eu tenho que lembrar que o meu primeiro argumento é sempre o nome da própria aplicação. Então, eu vou usar argc-1 apenas para ver se algum argumento foi passado a mais para a aplicação, além do próprio nome dela. Certo? E aí, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode testar isso. Vou colocar um printf, mais de argumento não, a algum argumento, e do contrário, nenhum argumento, certo? Algo que eu costumo fazer é, em todas em todos os branches de código, né, em todas as opções, em os caminhos possíveis, eu costumo colocar um breakpoint. Assim a gente consegue ter certeza que a gente testou todas as opções possíveis. E aí toda vez que eu passar por esse breakpoint, eu vou retirar esse breakpoint. E quando não tiver nenhum outro breakpoint, a gente tem certeza que a gente terminou nossa aplicação e a gente já testou todas as combinações possíveis, certo? Bom, como que eu posso fazer para cair neste breakpoint? Eu preciso que o argc-1 seja um número diferente de zero. Eu sei que por padrão ele vai no command line ele vai chamar a minha aplicação apenas com o nome dela, mas eu preciso passar um argumento a mais. Para isso eu vou clicar com o botão direito no project e vou em properties, vou na opção debugging e vou passar argumentos aqui no command arguments. Bom, eu vou passar um argumento qualquer, vou passar full, aplicar OK. E agora eu vou executar o meu programa e nós veremos que ele passará, que ele terá, que o argc deve ser 2. Aqui, vamos ver. Legal. Bom, como nós vemos os valores das variáveis? Há duas formas. Uma é utilizar as janelas que mostram as variáveis do debug. Então,
Se eu vim aqui em Debug, Windows, eu vou ter as janelas Autos, Locals e Watch, certo? Vamos começar pelo Autos, que é a mais simples. Eu já tenho ela aberta aqui e o Autos ele me mostra todas as variáveis que estão sendo utilizadas ou podem estar sendo utilizadas no contexto da aplicação no momento em que, nesse momento, né, no momento dessa execução que eu estou nessa linha. Aqui você pode ver que o argc tem o valor 2 e o argv, ele, no caso, ele até mostra para mim o tamanho da função, mas aqui ele não vai conseguir visualizar muito bem. Mas eu tenho cada um dos elementos do argv é o hello world e o parâmetro que eu passei, que é o full, certo? Eu também posso ver essas variáveis aqui no locals. Então eu tenho aqui as variáveis nome e valor. E aí eu tenho a questão, bom, como que eu posso ver o argv? Né? Como que eu posso realmente ver cada elemento do argv? Porque aqui não está muito claro, né? Eu só consigo ver um C aqui, não consigo ver o argumento que eu estou passando. Bom, eu posso usar o meu watch. A janela de watch te permite que você coloque uma expressão aqui e ele te passe o valor. Então eu vou usar argv 0 e aqui ele me mostra o nome da aplicação com o caminho completo. Se eu utilizar argv 1, ele vai passar o segundo argumento, que é o full, certo? Isso faz sentido com o que a gente estava esperando, porque eu tenho dois argumentos, ok? Então vamos lá. argc-1 é 1, então há um argumento. Legal. Então vou remover meu breakpoint, depois eu já testei isso. E aqui eu imprimi algum argumento. Legal. Terminei a execução do meu programa. Aqui eu já posso remover esse getChar. Ele não está mais servindo para nada para mim. Bom, agora eu preciso testar essa segunda condição, onde eu tenho a opção que não há nenhum argumento. Para testar essa segunda condição, é só eu remover os meus argumentos daqui, no Debugging Command Arguments, e executar minha aplicação novamente. Aqui ele já caiu direto na minha condição de nenhum argumento. Como vocês podem ver, argc é igual a 1. O argv1 ele não me dá nada, pois não tem nada na posição 1. Né? Agora eu vou executar. Aqui não aparece nenhum argumento, certo? Então, é assim que funciona o if. Sempre lembrando, pessoal, aqui ele pode ser qualquer coisa diferente de zero, ou pode ser uma expressão que vai avaliar para verdadeiro ou falso, mas não existe o conceito de verdadeiro ou falso. Então, se eu colocasse argc maior que zero, é possível, mas aliás, maior que o zero não, maior que 1. Eu posso trabalhar dessa forma, só apenas lembrando que se eu colocar argc ou argc-1, ele sempre vai avaliar verdadeiro quando for diferente de zero. Ok, pessoal?